Sobre as fases dos contratos, nós temos aí as negociações preliminares, que é a fase de punctuação. Temos a fase de proposta, que então se formaliza, né? Depois das negociações preliminares, formaliza uma proposta. Às vezes vai direto para essa fase aqui. Todo esse regramento vai estar lá no 427 seguintes do Código Civil. A fase de aceitação, que pode ser condicionada ou definitiva, né? Se a gente tiver um contrato preliminar, tem lá as regras do 462 e 466. Então, 462, aqui o contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais. Concluído o contrato preliminar, e desde que não tenha cláusula de arrependimento, qualquer das partes pode exigir a celebração do contrato definitivo. Esgotado o prazo, o juiz pode, a pedido do interessado, suprir a vontade da parte inadimplente. Se o estipulante não der execução ao contrato preliminar, a outra parte pode considerar desfeito e pedir perdas e danos. E por fim, se a promessa de contrato for unilateral, o credor, sob pena de ficar a mesma sem efeito, deverá manifestar se no prazo nela previsto, ou inexistindo o prazo, né, que lhe for razoavelmente assinado pelo devedor. Então aqui a gente tem essa questão das condições, né, previstas no contrato preliminar, ou até condições suspensivas, que são aquelas do 121, se eu não me engano, deixa eu ver. Então, as condições aqui que podem ser condições suspensivas, condições resolutivas e, inclusive, condições legais, tá? Então, a gente tem essa aceitação que pode ser condicionada ou pode ser definitiva. Já no contrato, eu já digo que este contrato já é um contrato definitivo, né? Não depende de nenhum evento certo ou um evento incerto e futuro. Ele já tem ali seus elementos para ser assinado, em definitivo. E a execução desse contrato, né? Finalmente, então passamos aí pelas negociações preliminares, pela proposta, pela aceitação da proposta, pela execução. Então, as partes vão dar cumprimento àquele contrato, e daí, no meio desse cumprimento, pode existir a questão do inadimplemento, pode existir a questão do reequilíbrio contratual, de buscar o reequilíbrio pela alteração das circunstâncias, né? uma alteração extraordinária, claro, né? Não é qualquer alteração. E, finalmente, pode haver a extinção, né? E a extinção pode se dar tanto pelo cumprimento das obrigações, quanto por fatos anteriores à celebração do contrato, como a invalidade, né? A gente viu anteriormente os cenários de invalidade, que podem se bifurcar entre anulabilidade, então os defeitos do negócio jurídico, e daí aqui a gente tem os 138 e seguintes. Então são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações da vontade emanarem de erro substancial, que poderia ter sido percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. E daí até se explica aqui o que é o erro substancial e tal, né? Aqui também tem dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão. E sim, a fraude contra credores. E depois tem então, esses defeitos são causas de anulabilidade. E tem também a nulidade, né, que são as causas lá do 166, que daí é a invalidade do negócio jurídico mesmo, a gente foi analisado, é uma causa que impossibilita a própria validade do negócio jurídico, que é a capacidade, o objeto, né, a licitude e determinabilidade do objeto, a forma prevista em lei, e não haver fraude, tá? Pode também se extinguir por uma cláusula de arrependimento disposta de maneira prévia. Então, se a gente for pegar lá o sinal, né, o sinal ele é uma espécie de cláusula de arrependimento, que, claro, vai perder o sinal, ou arrasou o sinal, mas pode sair do negócio, ou mesmo o contrato preliminar que a gente viu antes, né, que se tiver cláusula de arrependimento, não vai dar direito aí à indenização. Já a cláusula resolutiva expressa é uma situação prevista no 474 e no 475, também pressupõe aí um inadimplemento antecipado do contrato. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito, a tácita, ou seja, não expressa, né, depende de interpelação judicial. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir o cumprimento, cabendo em cada um dos casos indenização e perdas e danos. Então, a cláusula resolutiva expressa independe, via de regra, né, de interpelação judicial, só a tácita que depende, né, precisa entrar em juízo daí, e presume, na verdade, por ela se verifica o inadimplemento antecipado do contrato e, portanto, dá resolução aí, direito à resolução, mas a parte pode exigir o cumprimento ou indenização em qualquer cenário.
Então a gente está aqui falando de extinção, né? Falamos que pode ser pelo próprio cumprimento das obrigações, o contrato se extingue por fatos anteriores, mas pode ser também por fatos posteriores. Então pode ser uma resolução por inexecução voluntária, né? Uma das partes simplesmente decide não seguir mais com o contrato. Geralmente isso vai ser por uma previsão contratual, né, em contrato de prazo indeterminado, ou por alguma previsão específica no contrato. Uma inexecução involuntária, então não dependente da vontade das partes, né, mas aquele contrato se impossibilitou de ser cumprido. Por cláusula de resolutiva tácita, né, alguma coisa que esteja implícita ali nos motivos do próprio contrato. E por onerosidade excessiva, que também foi visto acima, né. Então o contrato se tornou muito custoso para uma das partes ou para ambas as partes. Então aqui a gente está falando, quando a gente fala em resolução, né, a gente está falando de uma maneira ou de outra em inadimplemento, uma impossibilidade de cumprir a prestação. Já a resilição muitas vezes é obtida pela vontade, né, por uma declaração de vontade. Pode ser unilateral ou pode ser bilateral. Se ambas as partes não querem mais seguir com o contrato, isso vai gerar um distrato, né, as partes encerram ali a relação por vontade de ambas as partes. Já a unilateral tem várias bifurcações aqui, denúncia, revogação, renúncia, exoneração unilateral. Então a denúncia, por exemplo, na lei de locação, permite a denúncia vazia, né, a simples retomada do imóvel. E a denúncia cheia é a resolução por uma inexecução voluntária. Daí a gente vem aqui novamente, né? Aí acaba na dúvida aí entre resolução ou a resilição unilateral por denúncia. Sistemas se tangenciam. E a revogação, né, então é quando uma das partes vai lá unilateralmente e diz, olha, eu não quero mais ser, por exemplo, um mandante, tá? Um outorgante, uma procuração, ele vai lá e revoga os poderes outorgados ao mandatário, né? Então, ao seu procurador. Outra ideia também pode ser no caso de uma doação com encargo. E na renúncia, então é o contrário, é outro polo. Então o mandatário, né, o procurador ali, diz, não, mas eu não quero mais eu não quero mais esses poderes, eu não quero mais atuar em seu interesse. Então ele revoga, ele renuncia, né, àqueles poderes que lhe foram conferidos. E a exoneração unilateral é quando, por exemplo, um fiador, né, na fiança de prazo indeterminado, ele pede para ser exonerado, né, para ser isento ali daquela obrigação a partir daquele momento. Então é isso, assim, sobre extinção, né, o cumprimento, os fatos anteriores, pode ser por cumprimento, pode ser por fatos anteriores, pode ser por fatos posteriores, e pode ser por morte também, falecimento de uma das partes nos contratos personalíssimos, né, aqueles contratos em que a pessoa de um dos contratantes é essencial para que o contrato seja cumprido ou para o negócio em si. Então, sobre as fases dos contratos, são mais ou menos essas, tá? Negociações preliminares, proposta e aceitação, geralmente isso aqui é um contrato só. A execução, né, o cumprimento do contrato. E, finalmente, a extinção, quando ocorrerem aquelas hipóteses que a gente comentou. Ok? Então, sobre teoria geral dos contratos, é isso, pessoal.